Vamos falar agora de Human Bug Daigaku. Sim, The Human Crazy University. Ó, bonito, bacana. A gente tem um anime nada convencional, que não pela premissa, também pela premissa, mas principalmente pela produção. A gente tem aqui Literalmente, os... um anime feito no PowerPoint. Não é nem no PowerPoint, é no Flash. Né? Ele foi feito na engine do Adventure Quest. Se você não sabe o que é Adventure Quest, provavelmente você tem menos de 30 anos. Mas Satake é basicamente um criminoso, né? Ou pelo menos ele foi preso e condenado ao corredor da morte. Sim, no Japão tem pena de morte. Sim. E ele sobrevive à pena de morte dele. Ele sobrevive a um enforcamento e por conta disso ele cai num laboratório maluco de um cientista doido que fala: você tem um histórico bem interessante de ter sobrevivido a um monte de calamidade. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer testes. E em cima disso, o anime começa a discorrer sobre a temática de... as várias temáticas, eu acho que a temática principal é sobreviver a algo. E esse algo que desmembra seja a questões de acidentes, seja por ingestão de coisas estranhas, seja por... Qualquer coisa extrema que mataria 99% das pessoas, mas você tem 1% de chance de sair vivo. Essencialmente. É legal, inclusive, que essas temáticas elas expandem a muitas coisas. Desde um acidente de avião, a um acidente com um peixe atravessando seu pescoço, a você tomar um tiro, tomar um raio, a sobreviver à máfia, a sobreviver. Aí o quê? Aí a própria história vai expandir essa conversa ad infinito, e até mais do que eu imaginava, inclusive. Cara, eu fiquei extremamente surpreso por um anime que, quando você olha, você fala, poxa, isso daqui é estranho, né? Porque a produção, ela lembra, a produção de alguns cartoons que utilizam presets de personagens, geralmente takes laterais, e a história se discorre através disso. Não é tão difícil você ver... Estático. Sim, bem estático. Não é incomum você ver tipos de animação parecida como essa em Cartoon Network, em coisas do tipo, que já tem alguns estúdios norte-americanos ou espalhados no mundo inteiro que utiliza essa mesma ideia de estética ou essa mesma dinâmica de desenvolvimento dessa animação, né? E antigamente, por exemplo, brincando, mas falando sério, sim, já utilizavam muito o Flash para fazer a animação e dava essa ideia de ser esses modelos mais poligonais, né? Você tem os personagens como os vetores, e aí você mexe os vetores, então você não precisa ficar fazendo animação de frame por frame, você literalmente tem animação por vetor e segue o jogo. Aqui é mais ou menos isso, eu não sei se eles de fato usam o Flash, eu acho que o Flash não, porque já tá descontinuado, mas, mas outras ferramentas que utiliza a animação de vetores, né, que provavelmente é o que ele faz aqui, não muito usual, principalmente para animes longos, animes de curta duração, animes mais curtos, de 2, 5 minutos, até existem alguns que usam essas técnicas, por exemplo, um dos mais conhecidos é Gretsuko, eu não sei se ele faz por vetor, mas é muito parecido. E ele é um anime de longa duração, de duração normal, um anime convencional da temporada, que usa essa técnica de animação. E é estranha. Tipo, a princípio, se você não tá acostumado, é estranho ver esses personagens mais arredondados, todos vetorizados, e a produção parece muito simplória até demais, porque quando você começa a se embrenhar na história, cara, você tem um mar de conversa aqui, uma mais interessante do que a outra, e não só as conversas em si, mas a própria dinâmica da narrativa é extremamente bem desenvolvida. Em relação à produção, eu não sei nem se isso aqui chega a ser animado por vetor, porque tem momento que eu simplesmente só vejo o PNG girando. É o tipo de animação que eu faço quando eu fiz as duas intros do canal, das lives.
Uhum. É pegar o PNG no Vegas e você vai invertendo, e você bota uma layer com uma mãozinha que gira, você desmonta o personagem, desmembra e tudo mais. A Agarikitsuko com certeza é animação por vetor ou alguma coisa parecida com isso. Uhum. Agora, esse daqui me parece mais baixo orçamento ainda, Eu acho que é mais vetor, simples. porque é mais barato, inclusive, você fazer vetorial. É muito mais É. barato. Tipo, se Não, você com pega. certeza é. Com É, certeza é. Eu só não é. sei se é que aqui tá tão simplório o negócio que, querendo ou não, quando você tem um vetor, você consegue animar um pouco algumas coisas, dar um pouquinho mais de movimento nas coisas. E dependendo do grau que você quer fazer de animação vetorizada, você consegue fazer animações muito boas. A gente falou de Pop Team Epic, uma parte do anime foi animado com estilo de modelo de VTuber. Modelo de VTuber, alguns é animação vetorizada. Uhum. E é muito bem feito. Sim. Aqui, eles fizeram o que tinham que fazer. Pois Tem a é, estética dele também, mas o aqui próprio, é bem o, simples. o próprio estúdio também, ele é antigo. O estúdio tá vivo aí desde 2001. E ele já fez muitos outros animes nessa mesma pegada, principalmente anime curto, anime menorzinho. Tem alguns outros animes que são animes mais convencionais, que ele até participou da produção em si. Mas, de fato, é uma característica, é uma estética, é algo que o estúdio fez e meio que a comitê. Esse anime caiu nesse comitê de produção por algum motivo, eu não sei. Porque Human Bug ele Porque sim. teria capacidade total de ser um anime, vai, com uma produção normal da temporada de anime. Mas por algum motivo ele caiu nesse comitê de produção, assim como Bookworm caiu nas mãos de um comitê de produção extremamente enganoso. Mas enfim, a gente já tá falando muito de Bookworm ao longo dessas análises aqui e vamos para Human Bug, que o prato principal, o recheio desse negócio, que acho que o que vale mesmo a conversa é como esse roteiro é bem feito. Meu Deus, é um dos melhores roteiros da temporada. Sim, é interessante como ele vai entremeando a história principal do Satake na sina dele de sobreviver voluntariamente ou involuntariamente aos mais brutais e mais inesperados acidentes, as mais inesperadas condições da vida, enquanto ele vai entremeando toda a história do crime, do suspense do crime dele, dos eventos pontuais dos episódios e do contexto onde ele está, né? Então ele sai do Japão, então ele muda o contexto do lugar, ele muda o contexto, ele aborda às vezes o contexto social de alguns lugares e tudo mais e cara, você tem uma trama rodando em 4, 5 níveis diferentes, né? Você tem a trama principal, você tem do Satake ali, da questão dele com o crime que ele cometeu ou não cometeu. Você tem aqui, às vezes, a questão do mini arco, que ele está em um determinado lugar. Você tem a questão do acidente correndo, e você tem tudo isso, vamos dizer assim, trabalhando junto para fazer a trama e para dar sentido para os personagens e para caracterizar esse assassino sanguinário do Satake e as coisas que estão ali, ou mesmo para fazer alguns contrastes, né? Quando você tem alguns personagens que vão lá punir outros ou torturar outros ou fazer o sommelier de algumas coisas. E cara, é muito interessante como o texto vai se amarrando muito em cima de uma série de curiosidades muito interessantes, que a princípio você começa a achar um monte de coisa aleatória, de meu Deus, e tal evento aconteceu em tal lugar, e tal evento aconteceu em tal lugar, e, e peixe com não sei o que lá pode te fazer sair vivo de tal situação, e o veneno de não sei o que lá. Você consegue perceber um trabalho de texto, de roteiro para montar essa narrativa muito bem feito e fazer com que essa história mirabolante que está sendo aqui, cara, pareça interessante, não quebre sua suspensão de descrença e te engaje para você ver ela até o final, para você acompanhar essa história. Meu problema com o roteiro disso daqui é o problema que eu tenho com animes de curiosidade. Porque às vezes você fica muito focado na curiosidade, quer extrapolar algumas coisas, e você comete umas caneladas. Tipo, ai, tal comida cura tal doença, né, qualquer coisinha no avião, o avião cai, não é bem assim. Quem já viu qualquer vídeo do Lito explicando acidente sabe que as coisas não funcionam tão bem assim e tal. Então, ele não faz errado,
não é um anime que tá lá descaradamente distorcendo as coisas que ele fala pra encaixar na narrativa dele. Mas ele dá umas extrapoladinhas que às vezes você fica, beleza, mal de anime de curiosidade. Uhum. Ele tem até um acréscimo a isso, porque quando ele usa isso daí como função de narrativa, eu vou pegar essa curiosidade e extrapolar ela, ele é consistente em fazer uma coisa, ele extrapola pra ponto positivo e pra negativo. Ou melhor, pra uma ação que pode ser positiva, né, benéfica pro Satake ou não. Porque ele sempre dosa muito isso. Pô, legal, eu vou extrapolar essa situação, mas ele vai se ferrar por conta disso. Ou ele vai ter uma bonificação por conta disso. E até meio que a brincadeira da narrativa, que ele extrapola em um nível muito louco em algum momento, que é isso daqui é um humano bugado, isso daqui é um erro na Matrix. E vai, né? Que é o título do anime, né? O Sim, Bug sim. Humano, o cara que tá... É literalmente o... Como é que é o nome daquele personagem lá que é quase imortal, que o pessoal fica fazendo meme? Uhum. É aquele personagem americano lá de filme, tipo Rambo, imortal, sei lá, uma coisa assim. Ok, Que ele sobrevive a tudo. É um japonês médio de trabalhador de escritório que sobrevive a tudo. O Bug na Matrix. Exatamente. É o Chuck Norris? Não, não acho que é Chuck ele. Norris, isso. É ele. É porque o Chuck Norris não é que ele sobrevive, ele simplesmente subverte tudo. Ele oblitera tudo. Verdade. E esse talvez seja o ponto que, porque, por mais que eu critique o que eu falei de Human Bug ter a sua parte de anime de curiosidade, que eu fico meio, tá, beleza, você está extrapolando, o ponto que eu não faço uma crítica um pouco mais pesada, como eu faço em alguns outros animes que querem trazer curiosidade, a Deus dará, e veja como eu sou gente, como você é burro, é porque aqui a curiosidade não é o recurso de roteiro para salvar o protagonista ou para subverter a história ao bel prazer e tudo mais, você tem questão de causa e consequência, e quando geralmente as curiosidades extrapolam, ou elas extrapolam em âmbito irrelevante, sendo uma curiosidade, ou elas extrapolam muitas vezes em âmbito negativo. Então, por mais que eu mantenha a crítica de que, ok, né, não é, vamos dizer assim, tem que ter um pouquinho mais de cautela em algumas coisas. De maneira geral, muito do que ele fala tá muito certo. E a história é muito bem responsiva, muito consciente do que ela tá fazendo. Uhum. É muito legal também porque isso ronda a narrativa de uma forma muito positiva. Todos esses eventos, as curiosidades, ele vive, sobrevive e gera uma situação que pode até ocasionar em outras coisas. Vai, um pequeno spoiler. Queda de avião, que nem o Maurício falou. Tem o canal Aviões e Músicas que é maravilhoso para falar sobre essas questões de acidente, explicar pra gente, nós leigos, meros mortais, do como funciona o avião. É muito da hora. E quando você tem um acidente aqui, ele reverbera todo o andamento da narrativa, onde você é levado a lugares que você nunca imaginou que você iria. E a partir disso, ele amplia o leque de situações onde, de novo, um pequeno spoiler, ele sai do Japão e vai pra América do Sul. Você fala, caraca, beleza, a gente mudou completamente o ambiente, completamente as regras de mundo. Vamos colocar um japonês assalariado que tem suas características de azar barra sorte, porque ele sobrevive a tudo, porém ele toma tudo. Todas as mazelas de coisas ruins podem acontecer com ele sofre, mas sobrevive. Então não sei se isso é sorte. Como ele brinca, não sei se isso é sorte ou azar. E aí você cria toda uma outra parcela de conversar sobre determinadas curiosidades ou eventos que são extremamente interessantes. E é muito legal como ele é responsivo nisso, pela curiosidade por si só, mas pelo encaixe na narrativa, por criação de conflito, por criar consequência a tudo o que acontece, por montar, inclusive, de uma forma direta, evolução de personagem e construir a trama.
porque a trama, cara, ela dá umas voltas muito loucas, porém, ela é muito inteligente no que ela faz. Porque é uma história muito bem fechadinha, de começo, meio e fim, onde ele vai te colocar numa trama, onde ele vai colocar questões incógnitas e mistérios em volta da vida do Satake, quanto ao crime que ele cometeu, quanto se ele tem a culpa ou não do que ele fez, ou o que de fato aconteceu, e ainda mais, de uma forma paralela, todas essas curiosidades do fato dele sobreviver a tudo, de coisas que atingem ele direto ou indiretamente. E a trama dá umas voltas muito loucas, porque geralmente os pontos de ruptura e de mudança são esses eventos extremos, que quando eu digo extremos, são eventos extremos mesmo. Então, né, ele não é o bug humano à toa. E por ele ser o bug humano, as reviravoltas que isso causa estão proporcionais a isso. Então, quando ele vem parar na América do Sul, faz sentido porque que ele veio parar quase nas nossas terras. Pois é, spoiler, ele só não chegou no Brasil porque não deu tempo. Literalmente. Ele andasse um pouquinho mais pro sul, ele caía no Brasil. Mas comeram capivara. Cara, sabe? Inclusive, tem um amigo dele que ele é o sommelier de comida. Tem um sommelier de outra coisa que daí vocês precisam conhecer o Jill. Tem o Jill aqui e esse daí não vou dar spoiler. É muito bom que foi o Jill. Porra, cara, encaixou com uma luva. Incrível. Mas o sommelier, né, de comida é literalmente um amigo dele que adora experimentar coisas, né? As coisas mais diversas e bizarras, comidas aleatórias do mundo. E esse cara, ele é uma força selvagem dentro do roteiro muito boa, porque ele ajuda ao caos que é criado dentro da narrativa. Pro bem ou pro mal, sabe? Pô, eu vou te colocar numa situação dessa que vou te ajudar. E a outra, da próxima vez, eu vou te foder. Eu tô tentando te ajudar, mas eu quero comer aquela coisa bizarra. E no processo eu vou te falar nesse meio. Porque eu vou naquele lugar bizarro. E você vai sofrer poucas e boas por isso, mas você vai sair vivo. Sim, sim. Cara, é muito legal. Inclusive, uma coisa que aparentemente a início não parece que ia ser tão interessante, mas ele foi muito consistente, muito sólido em fazer, é um bom cast de personagens. Todos os personagens aqui, inicialmente você fala, pô, é algo pontual, ele tá aqui pra te dar uma informação, ou algo do tipo, e chega no final da narrativa, tipo, tá tão bem construído o cast, você fala, caraca, realmente, o verdadeiro Bug Human também foi os amigos que eu fiz pelo caminho. E isso dá uma sensação de completude muito boa, porque a história ela se completa pelo âmbito do mistério, ela se completa pelo âmbito de evolução de personagem e pelos personagens, né, secundários que foram criados ao longo da narrativa, que, sabe, culminaram a uma experiência muito boa, a um final satisfatório, a uma situação satisfatória e que Human Bug trouxe. Foi um anime muito redondinho dessa temporada, apesar de uma produção, pouco convencional. A produção desse negócio foi meme. Foi meme no sentido de... Pega uma staff de anime normal, que tem liberdade pra fazer coisa estética, pra brincar com a tela, pra brincar com os conceitos. Pega a staff de Kaguya pra fazer Human Bug. Nossa, é 10. Aí era pra dar 10. Pô, calma lá. Bem, a produção desse negócio fez o melhor que ele podia com a estética e com o anime que o comitê de produção deu pra fazer esse anime. Que esse anime é mais travado, mais simplificado e tudo mais. Beleza. Fizeram muita coisa muito interessante, detalhamento de character design, ou até de áudio. Você ouve o assobio no anime, você já fica tenso. Sim. Você vê determinado personagem abrir o negócio vai cantar. Então, você tem uma produção que ela eu acho que eu posso dizer que ela fez o melhor com o que esse formato para ela disponibilizou. Sim. Mas esse anime, com esse texto, com esse roteiro, foi prejudicado por essa escolha. Foi muito prejudicado. Então, para esse anime, eu posso dizer que essa produção foi... Essencialmente. Ele
Ele não. Ele tirou o máximo que ele pôde, ele bateu no teto do que ele tinha pra oferecer. Porém, a própria narrativa, né? A obra em si, ela é tão maior do que isso que o teto bateu. Tipo, você sentiu o teto. Pô, não dá pra ir além disso, porque não tem condição. Sabe? Não tem como. Possível. O potencial dela era muito maior. Só que ele É. foi extremamente limitado pela escolha do estilo de produção que essa obra teve. E é diferente, por exemplo, alguns exemplos ruins de quando a Steph não tem mais. Ela é limitada e ela não tira todo o potencial dela. Vai, um exemplo dessa temporada, o Isekai da Espada. A produção era boa, porém era extremamente inconstante. Teve momentos que você sentia que tinha um gap que a produção não chegava lá, né? Em Human Bug é diferente. Tipo, a produção deu o máximo que ela pôde, mas era só isso que ela podia dar. Então você bate no teto. É que a limitação de produção aqui não é por a produção, vamos dizer assim, tá ruim no sentido de não cumpriu com todo o seu potencial. Não, ela cumpriu com todo o seu potencial, só que o potencial dele foi extremamente limitado. Né? Exatamente. Tem anime que a gente reclama, pô, nossa, a gente já viu esse anime fazer isso, mas depois ele ferrou. O formato desse anime podia fazer isso, ele fez um pouco disso, mas não fez. Não, aqui em Human Bug, o formato desse anime é extremamente limitado, extremamente, assim, simplificado, e eles pegaram isso e literalmente exploraram o máximo que eles podiam. Uhum. E de uma forma positiva, inclusive, porque tem boas ideias de construção de cena, por mais simplória que seja, e usando os recursos mais escassos possíveis. Porque eles usam character design, eles usam estética, eles usam o que tem. Dubladores, cara, tem ótimos dubladores aqui que dão muito peso. Às vezes você tá literalmente vendo um boneco ali travado de vetores que não é muito mais expressivo do que poderia por conta da limitação dele. Porém, você tá tenso porque a situação é extremamente caótica e tensa. Sabe? Uhum. É coisa de, pô, legal, você tá literalmente sendo caçado por uma máfia, por uma milícia. E aí, o que você vai fazer? Sabe, tem um assassino correndo atrás de você. E aí, o que tu vai fazer? E você fica tenso na cena, porque o contexto da cena, ele é bem feito. Não é maximizado pela produção, mas ele consegue te dar um início de uma situação e você consegue engajar a cena por conta disso. Sei lá, se Human Bug tivesse a produção de Spy Family, era 10. Bem, 9, 10, não sei se eram 10, coisa, né? Uma produção mais autoral e mais fora da caixinha, talvez caberia bem mais para Human Bug, que aqui as Uhum. coisas podem extrapolar um pouco mais. Sim, de fato, de fato. Mas, independente, uma produção de um anime bom de temporada já ajudaria enormemente em Human Bug. Sim, é tanto que eu falei que a staff perfeita pra fazer Human Bug seria o Zero no Tea Time, o Detetive Conan que a gente teve nesse ano. Ele seria ótimo pra fazer isso, porque ele tem essa característica de um character design mais de mangás de anos 70, 80, sabe? E ele poderia usar essa estética toda pra fazer bem o seu anime, assim como o Zero no Tea Time fez. Mas independente, e tirando aí as nossas fanfics, Human Bug ainda foi extremamente satisfatório, gostei muito do que eu vi aqui, e eu termino com ele com 7. Eu queria dar uma moralzinha dele pra ele pro 8, porque eu gostei muito do texto. Eu também. Mas não dá, né? Não dá, cara. O limite ali, ele é 7 de 7. Ele é 7 de 7, exato. Ele é 7 de 7. Ele não é um 10 de 10, ele é um 7 de 7. Pô, eu gosto desse conceito, inclusive, porque tem determinadas obras que é justamente isso. Porra, o anime foi um 7. O anime foi um 6, mas caralho, é o máximo que ele podia ser. Infelizmente. Infelizmente. E. É que não teremos tempo, não vou me comprometer a um chá de Human Bug, porque não temos tempo. Então não haverá. É muita Mas coisa. muita coisa muito interessante pra falar e muito contexto de muita coisa. Acho que eu Imagino. não peguei muito de contexto já. Eu não.
Cara, acho que se eu vou pegar coisa de contexto japonês ali, de questão de julgamento, como é que é, questão de justiça japonesa, polícia, como é que são as prisões no Japão, cara, Nossa, você vai vai. longe. Você Vai vai, longe. você vai, Vai. você vai. Isso só na parte do Japão, né? Se a gente for começar aí pela viagem ao mundo que ele fez, das comidas que ele encontrou, dos lugares que ele viveu, das máfias que ele encontrou. Ah, dá um chá gigantesco. Dá. Então, eu digo que não, infelizmente não teremos chá, mas puta roteiro bom. Sim. Sim, cara. Pô, é realmente uma pérola escondida da temporada. Sim. E agradecendo, inclusive, o Alex Duke que mandou pra mim. Ele falou, não, você vai ver esse negócio. Te vira. Eu assisti e falei, nossa, incrível. Olha, Incrível. você foi pago pra ver anime bom. Geralmente você paga pra Porra! ver anime ruim. Pois é, né, Ruim, cara? ruim. Deram moralzinha dessa vez, poxa vida. É, Alex, eu vi que você tá no chat aí. Obrigado. Muito essa. Eu também nem MVP. eu não tinha visto. Olha só.